Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento, aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz, do Ministério Pentecostal Não Temas. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês que vou deixar um estudo a todos, em nome do Senhor Jesus. E o nosso tema é Derrotando os Gigantes. Amém? Estudo esse que compreende 4 partes. Em primeiro lugar, falando sobre a ansiedade. Lógico, evidente, baseado em textos bíblicos. Amém? Então eu peço toda a atenção em nome do Senhor Jesus e que todos neste momento oremos. Amém? Eterno e maravilhoso Pai, Deus de Israel, neste momento eu entro na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, e peço a ti que me revista com o teu sangue, Pai, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, que o Senhor possa revestir cada um neste momento, Pai, em todas as casas, Pai, a cada ouvinte da tua palavra, e venha acampar teus anjos, Pai, ao nosso redor com a espada de fogo desembainhada, nos protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus, e que venha repreender toda ação e retaliação do inimigo sobre a tua ministração. Em nome do Senhor Jesus, agradeço desde já. Amém, irmãos? Aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Voltando ao nosso estudo, Derrotando os Gigantes. Desta vez, vamos falar da timidez. Falamos da ansiedade, falamos do medo, vamos falar agora da autopiedade, vamos falar agora da timidez. Amém, igreja? E vamos derrotando esse gigante de nossas vidas. Amém? Baseado em textos bíblicos. Peço a todos que abram suas Bíblias em Apocalipse 21, 8. Está escrito assim: mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos esmiuçar isso aí. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, isso aí quer dizer que Deus está mencionando 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Não é isso? Primeiro, os tímidos. O que são os tímidos? São os que temem a desaprovação e as ameaças do povo, a ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da sua palavra. Então, sua segurança e status pessoais em relação aos outros valem mais para eles do que a fidelidade a Cristo. Entre os tais estão os crentes que se dizem o quê? Acomodados. São aqueles que desistem da luta espiritual e se deixam vencer pela timidez. Certo? Entre os incrédulos estão incluídos os que já foram crentes em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados, como os que já foram mencionados. Ou seja, ser crente em Cristo e viver praticando tais iniquidades é uma abominação para a igreja. Irmãos, há igrejas hoje anunciando que é possível alguém ser um só tempo verdadeiro filho de Deus e também moral, mentiroso, adúltero, homossexual e homicida. Então, tais pessoas contradizem as claras palavras de Deus, como está escrito neste versículo que acabamos de ler. Amém? Vamos falar um pouco dessa timidez. O que vem ser a timidez? É um estado ou condição de acanhamento excessivo. Certo? Isso aí é uma qualidade, né, que diz de quem é fraco ou é frouxo. Então, vou começar a pregar por aí, irmão.
Você que é tímido, não gosta de aparecer em público, você que não gosta de olhar olhos nos olhos, você que quando vê pessoas abaixa sua cabeça, você que não consegue pegar no microfone ou dar um testemunho na igreja, você é vítima desse gigante, da timidez. Vamos ver que tipos de casos existem na palavra, não é? Sobre a timidez. Gideão era tímido. Saul era tímido e Jeremias era tímido. Amém? Gideão. Vamos falar sobre Gideão. Abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 6, no verso 2, amém? E 3. 6, no verso 2 e 3. O que diz? E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Versos 2 e 3, porque vamos falar sobre esses dois versos deste capítulo, né? E 11 no verso 15. Então, quando o anjo fala com Gideão, no capítulo 6, no verso 11 ao 15. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, e Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Onde encontramos parte dessa timidez aí em Gideão. Olha só, no verso 2 e 3, os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si o quê? Esconderijos nas montanhas, nas cavernas e em suas fortalezas. Porque sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Quando chego no verso 11 e 15, encontro o quê? O anjo do Senhor, né, que veio sobre uma grande árvore que pertencia a Joás, né, e disse o quê? Gideão, filho de Joás, quando Gideão estava lá malhando trigo, ele disse o quê? Filho de Joás estava malhando trigo. Então o anjo do Senhor sobreveio e sentou-se sobre uma grande árvore que pertencia a Joás. E o Gideão, o filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar as uvas para escondê-lo dos medianitas. O anjo do Senhor aparece a ele e diz: O Senhor está com você, né? Varão valoroso, ou seja, poderoso guerreiro. O Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que o tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? É isso? Como posso libertar Israel? Como posso livrar? Eis que a minha família é a mais pobre
em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Então, onde está aí, né, a timidez do Gideão, né? Ele se sentiu tímido em ser o quê? O menor da sua família, porque ele se considerava, né? Ele se via a si mesmo o menor de uma família e sem importância alguma. Então, isso aí é uma passagem bíblica que nos diz sobre a timidez, que Gideão era um varão valoroso, porém tímido. Você é um Gideão, um varão valoroso, porém tímido, que não quer levantar daí agora, pegar esse microfone e vir dar um testemunho aqui na frente, em nome do Senhor Jesus? Levante-se agora e glorifique o nome do Senhor. Derruba por terra esse gigante da timidez que faz você olhar. Quando a irmã olha para você, você está com a cabeça baixa, você abaixa os olhos e não olha. Né? O seu pai olha para você, você está de cabeça baixa. Sua mãe olha para você, está de cabeça baixa. Quer dizer, isso acontece no convívio da família, acontece na escola, acontece no trabalho. Amém, igreja? Então, ele se achava menor na família, né? O menor de uma família, ainda por cima se achava sem importância alguma à igreja. Se você não se der importância, você não der importância a si mesmo, o que é que vai dar? Amém? Então, derrube agora por terra esses gigantes. Isso aqui é para confirmar a vocês que existem passagens bíblicas relacionadas à timidez. Né? Um foi agora em Apocalipse, que já diz logo que eles não herdarão o reino de Deus, né? Por serem tímidos. Como é que um tímido vai entrar no reino de Deus? Você tem medo de olhar para frente, medo de encarar grandes lutas. Né? Como você vai lutar contra o diabo sendo tímido? Porque nós estamos derrubando gigantes. Nós estamos derrubando gigantes neste estudo. Amém, igreja? Estamos derrubando gigantes, derrotando os gigantes. Como você vai ter medo? Porque a timidez, ela te retrai. Como você não vai dar o seu testemunho? Amém? Então, vamos ver essa outra passagem. Saul, olha só, Saul era bonitão. Né? Um caso de timidez mais dramático da Bíblia é o de Saul. Por quê? Veja bem, em 1 Samuel 10, de 20 a 24, né? Verso 20 e 24. O que está escrito lá? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 10, verso 20 ao 24. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Mate. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! Amém? Vou até mais um pouquinho aqui. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e o escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Bom, Saul era o escolhido por Deus, e ele era alto, bonito, e mesmo assim se escondeu no meio de uma bagagem. Por quê? Porque se achava incapaz para aquela tarefa, como Gideão. Vai que o Senhor é contigo, né? Varão valoroso. Só que ele se sentiu menor e menos importante. Olha outro caso aí, bonito, alto, elegante, que chamava a atenção de todos, mas se escondeu no meio de uma bagagem. Para quê? Porque se achava incapaz de realizar aquela tarefa. Para ele não era provável, né? E possivelmente ele tenha carregado isso toda a sua vida. Ainda mais depois que apareceu Davi, né? Davi não tinha elegância nenhuma, Davi não era bonito. Davi era baixinho, tanto que quando ele foi derrubar o Golias,
Saul pediu a ele, naquela passagem, que vestisse suas armaduras, e as armaduras não serviam nele, por ele ser mais alto, né, mais largo, né, mais vistoso. E Davi disse o quê? Eu vou como estou, né? Não tinha ele uma autoestima tão baixa que via no amigo um inimigo, né? Então, outro caso também, podemos citar, está lá onde? Em Jeremias. Olha só, Jeremias no capítulo 1, no versículo 4 ao 6. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Olha só. Mas o que aconteceu? A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas que Jeremias disse: soberano Senhor, não sei falar, pois ainda sou uma criança. Aconteceu um milagre com Jeremias. Qual foi o milagre? O profeta tímido se tornou um profeta ousado. Por quê? Porque o Senhor disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda vê a minha palavra do Senhor dizendo: O que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? O que acontece? Houve um milagre na vida desse profeta, né? Ele se tornou um profeta ousado, porque ele estava com Deus, que o próprio Deus disse o quê? Não temas, que eu mesmo colocarei as palavras em tua boca. Quero deixar claro uma coisa aqui a todos, amém, igreja? Que a timidez, ela se caracteriza por um desconforto diante das situações sociais, certo? E é um tipo de desconforto que atrapalha o indivíduo na conquista de seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais, certo? O tímido, ele tem dificuldades em enfrentar situações novas, em fazer amigos, né? Ou namorados ou namoradas, apresentar trabalhos estudantis, profissionais ou sociais em uma sala de aula ou dentro de uma empresa, fazer uma palestra. Amém, igreja? O tímido, ele não gosta de aparecer, ele tem vergonha. E a timidez, elas não são... as causas para a timidez não são assim conhecidas. Ela pode vir por alguma predisposição genética, né? Como estou falando, os estudiosos mencionam também a natureza mutante da nossa sociedade e até o impacto da tecnologia sobre a vida contemporânea. A timidez, o problema cresce segundo a sociedade em que todos precisam aparecer e o ambiente de trabalho exige dinamismo. É provável que possa existir uma predisposição genética, mas será o aprendizado que irá determinar se uma criança ou jovem adulto experimentarão ou não dificuldades em seu relacionamento com pessoas. A timidez pode ser crônica ou situacional. Na timidez crônica, a pessoa experimenta dificuldade em praticamente todas as áreas do convívio social e não consegue falar com estranhos, nem fazer amigos, nem paquerar, nem falar em público. E a timidez situacional, a inibição se manifesta em ocasiões específicas. Então, podemos concluir que a timidez é o quê?
É uma fobia social ou uma ansiedade social, né? O terceiro maior problema da saúde mental no mundo é a timidez. Então, a ansiedade social é o medo de situações sociais que envolvem interação com outras pessoas. É o medo de ser julgado e avaliado por outras pessoas. Então, uma pessoa assim sabe que a ansiedade é irracional e não faz sentido. No entanto, os pensamentos e sentimentos de ansiedade persistem em mostrar sinais de que vão desaparecer. Algumas pessoas desenvolvem essa fobia social sem necessariamente ter experimentado a timidez. Mas muitos tímidos evoluem para esta condição por negligenciar sua dificuldade e rejeitar as opções de um tratamento, não é verdade? Enquanto que na timidez a pessoa se sente desconforto, mas ainda enfrenta os desafios do cotidiano, na fobia social ela passa a evitá-los, isolando-se gradativamente. Então, no caso de uma fobia social, as consequências podem ser devastadoras, gerando que o fóbico começa abandonando a escola ou a faculdade, sacrificando o emprego, não participa de festas nem de reuniões, gosta de ficar distanciando dos amigos. E a casa, ainda que a pessoa se recusa até mesmo sair da própria casa, precisando ser acompanhada por um parente para desempenhar atividades comuns. Né? Por exemplo, você manda seu filho no supermercado, mas ele diz, só vou se for com você. Manda ele no dentista, ele não vai, só vou se for com você. Uma mãe, um pai, um tio, uma irmã, amém? A timidez e a fobia social podem ocorrer em um ou mais dos seguintes níveis. Níveis cognitivo, afetivo, fisiológico e comportamental. Vamos ver os sintomas cognitivos mais comuns da timidez. Pensamentos negativos sobre si mesmo e a situação. Medo de avaliação negativa e de parecer bobo diante dos outros. O perfeccionismo. E crença da inadequação social. Bom, aí temos timidez com sintomas cognitivos. Os afetivos incluem o quê? A vergonha, tristeza, solidão, depressão, ansiedade, baixo autoestima. Sintomas afetivos resultantes da timidez: vergonha, tristeza, solidão, depressão, ansiedade, baixo autoestima. Vergonha, como eu estou falando, você tem vergonha até de dar um testemunho, não gosta de vir na frente, aqui, falar com o seu pastor, eu quero dar um testemunho. Falar até do seu próprio testemunho a outra pessoa, passar o evangelho de Deus para outra pessoa, ou a palavra do Senhor para outra pessoa. Isto aí é uma forma de vergonha, você sentir vergonha. Né? Tristeza, uma pessoa muito triste, ela vem também da timidez, pode causar uma tristeza. Solidão, elas gostam de viver isoladas também, podem ser. Tem pessoas que gostam de viver isoladas, mas não são tímidas. Depressão, timidez, por você ter vergonha, não querer se abrir com ninguém, né? Então você pode vir cair numa depressão. A ansiedade, uma pessoa muito ansiosa também, por trás dela pode se esconder a timidez também. E baixa autoestima, você não gosta de você, você não se cuida. Você talvez pense assim, para que eu vou me cuidar? Né? Por que eu vou me cuidar? Não tem ninguém para isso? Não, você se cuida para você se sentir bem, amém? Para você sentir-se bem, né? Você não cuida porque tem alguém olhando por você. Você primeiro tem que aprender a gostar de você mesmo, né? E passar isso para outra pessoa. Nunca deixe que alguém baixe sua autoestima, dizendo que você é um incapaz, que você é isto, que você é aquilo. Amém? Sintomas fisiológicos mais observados na timidez. O aumento do batimento cardíaco. Você está numa situação, você já está com taquicardia. Né? A secura na boca, às vezes a pessoa apresenta secura na boca, tremedeira, o rosto fica com as bochechas vermelhas, falou com ela, mas ela ficou tão vermelha, vergonha, timidez também, né? Que é o rubor. Às vezes ela começa a transpirar, os pés e mãos começam a suar, né? Apresenta sudorese, né? Gagueira, às vezes a pessoa é tímida que ela começa até a gaguejar diante de tal situação. Tipo de situação, sintoma fisiológico da timidez. Agora, os
comportamentais. São comumente encontrados na onde? Na inibição. Geralmente é uma pessoa inibida, não gosta de falar. Na passividade. A pessoa passiva, pacata, tranquila, né? Ela evita o contato visual, né? Você está falando com ela, mas ela não olha para você, ela está com os olhos baixos, né? Você pede para olhar, ela continua sem olhar. Então, isso é um sintoma da timidez. O baixo volume da voz, entendeu? Fala muito baixo. Uns falam muito alto, outros falam muito baixo. O tímido, ele não gosta nem de ser ouvido, amém? Apresenta comportamentos nervosos, né? Tipo surtos, né? E reduz a expressão corporal também. Vou citar para vocês também algumas atitudes diante da timidez. E dizer a todos que a timidez não é um defeito e só precisa ser combatida quando traz prejuízos para a vida da pessoa. Quando nada é possível a uma pessoa, sua timidez é prejudicial e precisa ser enfrentada. Certo? Lembre-se que a santidade só é possível com sanidade. Voltemos à experiência de Jeremias, né? Lá no capítulo 1, no verso 7 ao 10. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje, o que ele quis dizer com isso, né? Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Só depois que o Senhor curou Jeremias da sua timidez, ele pôde ter autoridade espiritual para a vida e para o ministério dele. Jeremias passaria toda a sua vida sendo rejeitado, sem a convicção do amor de Deus por ele, de sua chamada e de sua cura. Ele não resistiria à pressão. Então, portanto, ajudem-se a vocês mesmos, amém? Vamos ver uma outra atitude. Se você é uma pessoa tímida, a primeira coisa que você faz é aceitar o fato. Então, eu sou tímido, então você aceita. A partir daí, você será um participante ativo da sua timidez. Não é isso? Então, o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver a sua autoconfiança. Você tem que trocar experiência com outras pessoas, mesmo com dificuldades. Então, procure sempre dominar a sua ansiedade. Relaxe. Ambiente-se no ambiente que você está frequentando. Exponha-se lenta e gradualmente a situações que normalmente geram ansiedade em você. Puxe uma conversa com alguém. Encare as pessoas, conversando com o mais número delas possível, e não apenas com as que lhe deixam segura, né? Você deve conversar com pessoas diferentes, não com aquelas pessoas que lhe deixam seguras. Você vai curar sua timidez se você não procurar sempre uma pessoa diferente para conversar. Aprenda a receber e fazer elogios, que às vezes você vai fazer um elogio, mas você está com vergonha. Você recebe um elogio e você fica mais envergonhado ainda. Pare de esperar o pior. O tímido, ele sempre está esperando o pior. Seja menos perfeccionista, quer ser o retado perfeito em tudo. Amém, igreja? Não é assim, não. Conviva com a rejeição, mesmo porque muitas são imaginárias. Aprenda a conviver, né? Jeremias se sentiu uma pessoa rejeitada. Ele não queria ir fazer a missão. Mas quando Deus tocou os seus lábios e disse: vá que eu porei as palavras em tua boca. Então ele tornou-se um profeta ousado e foi, né, sobre todas as nações. Olhe menos para si e mais para os outros. Né? Você começa a olhar muito para você mesmo e menos para os outros. Né? Olhe mais para si. Olhe menos para si mesmo e mais para os outros. Amém? Mesmo para que se desenvolva essa simples tarefa, existem 3 atitudes prévias indispensáveis para você que é tímido. Tenha uma teologia correta acerca da natureza humana. Parte da timidez e da baixa autoestima, a ela relacionada, advém de uma teologia falsamente bíblica. Né? Lê-se no apóstolo Paulo que não há bem algum em nós, em Romanos 3,12. Quem só lê este verso se esquece do outro, segundo o qual somos criações de Deus, como está em Efésios 2, no verso 10. Feito
pouco menores do que o próprio Criador. Salmo 8. Cada um de nós foi amado por Deus, ainda que no ventre materno. Jeremias 1:5. Deus está conosco como esteve com Gideão. O pecado nos tira o mérito, mas não nos tira o valor. Equivocam-se os que não entendem essa diferença. Colocando coisas corretamente, nossa identidade pessoal e parcialmente o resultado da criação, já que somos a imagem de Deus e parcialmente o resultado da queda, já que a nossa imagem foi desfigurada. O que acontece? O eu que precisamos crucificar é o eu decaído. O eu que precisamos afirmar e valorizar é o eu criado. Então, a verdadeira autonegação é uma estrada para a autodestruição, mas uma estrada para a autodescoberta. Assim, podemos afirmar o quê? Que nossa racionalidade, nosso senso de dever morar, nossa masculinidade ou feminilidade, nossa apreciação estética e nossa criatividade artística, nossa responsabilidade diante da terra, nossa fome por amor e por comunidade, nossa percepção do ministério da transcendência de Deus, como nosso anseio por nos humilharmos e cultuarmos a Ele. Tudo isso é parte da nossa humanidade criada. Se é verdade que tudo isso foi manchado e torcido pelo pecado, também é verdade que Cristo veio para quê? Redimir a humanidade, não para destruí-la. Certo? Não tenha sobre si um conceito mais elevado que convém, nem abaixo do que convém. Nada, pois, de desenvolver uma baixa autoestima com a visão pessimista sobre você mesmo. O amor próprio é a base do nosso amor pelos outros. Certo? O cristão pode e deve ter uma autoestima elevada, não por causa do seu mérito, mas por causa da graça do Senhor Jesus. Também não seja um narcisista achando-se que é o centro das atenções. Nem sempre tem alguém reparando no que você faz. Não vire também um perfeccionista. Então, acredite que é uma vida melhor possível para os tímidos. Ninguém precisa ser tímido a vida toda. Isso é apenas um traço da sua personalidade que pode ser mudado. Tire partido da timidez. Não deixe que ela tire partido de você. Deus nos deu espírito. Olha, tem uma passagem bíblica que diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E 2 Timóteo 1, verso 7. Então, encontre outra atitude, encontre o sentido da sua missão. A vida sem sentido, a vida sem o sentido da missão não tem sentido. O time do Jeremias tornou a boca de Deus porque sabia que era a boca de Deus e aceitou a missão com razão de ser da sua vida. Né? Procure ajuda profissional, se for o caso. Se a sua timidez é branda, você conseguirá superá-la sozinho. Se ela é mais forte, você vai precisar de uma ajuda. Então, o tratamento mais indicado para a timidez, quanto para a fobia social, é uma psicoterapia, especialmente de grupo, acompanhada ou não de medicamentos. Então, na timidez são poucos os casos que se usa um remédio, não existe. Procure ajuda profissional se for o caso, né? Se sua timidez é branda, você pode ter certeza que vai superá-la. Agora, se ela é mais forte, você vai precisar de uma ajuda, de fazer uma psicoterapia. Amém, igreja? Então, não se esconda entre as bagagens, como fez o Saul, né? Não diga que não vai, como fez Gideão, que se sentia inferiorizado, menor da família e sem importância, né? Não faça como Jeremias, que disse que não tinha palavra, não sabia nem o que dizer. Aprenda a falar, aprenda a se expor. Amém, igreja? Expor, entre aspas. Amém? Encarar esse gigante. Porque nós oramos. Amém, igreja?
porque muitas pessoas não conhecem a diferença entre demônios e gigantes. Todo demônio, igreja, eu vou falar a diferença, aí você ora, ele sai. O gigante é você que tem que expulsá-lo, derrotá-lo da sua vida, senão ele acaba te abraçando. Amém? Tipo Davi e Golias, né? Deus não levantou, Deus sabia da existência de Golias, sabia, mas Deus não levantou Golias para envergonhar Davi. Ele levantou Golias para exaltar Davi. Então, se você é hoje portador de algum gigante desse já conversado aqui, em nome do Senhor Jesus, eu decreto a derrota dele, em nome do Senhor Jesus, né, da sua vida, né, que ele saia da sua vida imediatamente, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos desde já e peço que continue se inscrevendo no canal. Escute a voz do Ministério Pentecostal, não temas. Que a graça e a paz estejam sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.